Boa noite, irmãos. Saudamos a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, muito alegre sempre quando o Senhor nos dá a oportunidade de falar da sua palavra. Hoje não é diferente. Agradeço, em primeira instância, ao Senhor, segundo o pastor, que tem nos confiado esse púlpito. Muito alegre, mas também convicto de muita responsabilidade. Portanto, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor e peço a Deus, é a minha oração, que o Senhor nos use esta noite para fazer aquilo que o Senhor determina sobre as nossas vidas, que é transmitir o Evangelho. Contudo, convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Vamos ler esse capítulo 5, na verdade, é o último capítulo da primeira carta de João, capítulo 5. Sentado como os irmãos estão, vamos ler a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes no seu propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 13. Essas coisas vos escrevi, a fim de saber de que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz do maligno. Versículo 20.
Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento, para que reconhecemos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que o Senhor nos abençoe com a porção da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus amados irmãos, essa carta, como já está bem clara, escrita pelo apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, mas antes ele era conhecido como filho do trovão, por ser temperamental, por ser orgulhoso, trabalhoso na verdade. Mas esse homem, convivendo com Jesus Cristo, dia a dia, foi se quebrantando, foi ganhando a confiança de Jesus, foi confiando em Jesus, foi moldando a sua vida, até que escreve palavras abençoadoras, ungido pelo Espírito Santo de Deus, para nos instruir, palavras de comunhão, de paz, de vida, palavras de amor, palavras de vitória. Esse homem realmente conquistou a confiança de Jesus. É tanto que, quando Jesus estava na cruz, ali no sofrimento do Calvário, esse homem não largou os pés de Jesus um só minuto, ficou o tempo todo ajoelhado ali aos pés da cruz. Esse homem na última ceia, daqui a pouco vamos participar da ceia, esse homem na última ceia, ele deitou a sua cabeça no peito de Jesus, se aproximou de Jesus, buscou a verdadeira comunhão com Cristo Jesus. Esse homem realmente conquistou a confiança do Senhor, que quando o Senhor estava lá na cruz, falou para ele: eis a tua mãe. Maria estava ao lado de João. Jesus estava querendo dizer a ele que cuidasse de Maria, porque naquela época, e deve ser ainda nos dias de hoje, o primogênito, o filho primogênito, Jesus era o primogênito, cuidava da sua mãe, e Jesus estava deixando ali o mundo fisicamente, e confiou em João o cuidado com a sua mãe, e João ficou ao lado de Maria até o último dia dela, até a sua morte. Realmente foi um homem que adquiriu, conquistou a confiança de Jesus. E nesse texto, João vem falar da vitória do cristianismo, da nossa vitória. Infelizmente, nos últimos dias, há um bom tempo já, nós observamos as pessoas lutando com toda força, com toda determinação, por batalhas que não traz o bom combate da fé, com motivações erradas. Infelizmente, a luta frenética do dia a dia hoje é pela vitória do material. Essa não é a batalha do bom combate da fé. A batalha do bom combate da fé é a batalha do cristianismo, do cristão, que busca a verdadeira vitória em Cristo Jesus. E louvado seja Deus, nós temos alcançado a vitória em Cristo Jesus, a vitória do cristianismo, a espiritualidade, a habitação de Cristo na nossa vida, através do Espírito Santo. Deus dá vitória a todos nós. Como o maior de todos os líderes, Deus praticou a lei da vitória e permitiu que o seu povo compartilhasse dessa vitória. Nós estamos participando da vitória, somos coparticipantes, porque somos co-herdeiros do Senhor, somos coparticipantes da vitória que o Senhor nos dá. E Deus nos dá meio, encontrou e nos fornece meios para que sejamos vitoriosos. Há vários meios. É tanto que há vários textos na palavra do Senhor falando de vitória. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, ele vai nos dizer: em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, aquele que nos amou. Então, é uma vitória certa na nossa vida. Se começarmos a pensar que a vida é difícil demais, a vida é difícil. Em todos os aspectos da nossa vida, nossas vidas, encontramos dificuldade. Mas se começarmos a inculcar na nossa mente que a vida é difícil demais e desistir dos nossos objetivos, vamos cair no erro do desânimo. O cristão, o filho de Deus, o nascido de novo,
Essa palavra desistir precisa sair do seu vocabulário. Você pega o D da palavra desistir e coloca um R, ela vai ficar resistir. O Filho de Deus precisa resistir na presença do Senhor e saber que Ele é vitorioso na presença do Senhor. O que significa ser mais do que vencedor? Significa que quando você está passando por provação, você já sabe que a sua vitória é garantida. Como assim, meu irmão? Eu estou passando uma dificuldade tremenda, já vou ter a certeza que a minha vitória é garantida? Sim. Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para dar vitória a mim e a você, e nós vivemos hoje na sua presença, nós vivemos hoje sob os seus cuidados. Então, somos vitoriosos com Cristo Jesus. Não precisamos ter mais medo. Tem gente até que tem medo de servir a Deus. Tem gente até que se acovarda de andar com a Bíblia na mão, para mostrar que é um verdadeiro cristão. Tem gente que se acovarda como cristão de transmitir a palavra do Senhor com muita timidez. Você não precisa mais ter medo de nada nessa vida, a não ser o temor perante o Senhor. Lembra, lá no livro de Josué, quando Josué, assumindo ali aquela liderança herdada por Moisés, o maior líder abaixo de Deus, o maior líder da história do cristianismo, lá em Josué 1,9, o Senhor falou para Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Da mesma forma é hoje, eu e você, não temas. Deus está contigo, você é vitorioso em Cristo Jesus. Aqui em 1 João capítulo 4, verso 18, pode observar na sua Bíblia, diz o seguinte, 4,18: no amor não existe medo, e esse amor é o amor de Cristo, Cristo Jesus. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Quem é o perfeito? É Cristo Jesus. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Portanto, o Filho de Deus precisa ser corajoso. É por isso Deus encorajou Josué, encorajou muitos homens e mulheres para servi-lo, para liderar, para fazer aquilo que lhe apraz. E hoje o Senhor também nos encoraja com essa palavra. Você pode se sentir como Davi. Lembra que Davi enfrentou o gigante Golias, uma história que todos sabem decorado. Davi tão somente usou um estilingue, no nosso popular aqui, uma baleeirazinha para colocar uma pedra ali e vencer aquele gigante. Um homem com quase 3 metros de altura, preparado para a guerra, todo aparelhado, hábil, treinado para a guerra. Não tinha nenhuma possibilidade humana de Davi vencer aquele gigante Golias. Mas Davi entrou com um estilingue, confiante na sua vitória, confiante porque Deus estava com Davi. A vitória não era física, a vitória era do céu, era espiritual, era uma batalha celestial. A vitória na vida de Davi foi Deus. Nós também muitas vezes nos sentimos fragilizados, mas lembre-se que tem um Deus ao seu lado, esse Deus que nos dá a vitória. Quando você se sentir sufocado nas circunstâncias da vida, diga: Deus me ama e eu sei que vencerei mais uma batalha, mas esta batalha, eu não sei qual é a batalha que você está passando hoje, mas Deus sabe, e Deus está na batalha, se é que essa sua batalha esteja de acordo com a vontade de Deus. A nossa luta precisa estar em acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com as nossas orações perante o Senhor. Não acredite no negativismo diabólico de dizer: desta vez eu não venço, não tem vitória para mim dessa vez. Tem sim, mas pensando conforme o pensamento de Deus, que o pensamento de Deus está aqui, na sua forte palavra. Precisamos parar de nos preocupar com o desânimo, com tanta dificuldade que aparece na nossa vida. Se cada um de nós for dar um testemunho aqui, você vai falar da dificuldade que passou, mas você é um vencedor porque você está aqui perante o Senhor.
já adquiriu bastante vitória na sua vida. Pense nas dificuldades que você passou e venceu. Muitas vezes nós esquecemos, nós nos preocupamos com as dificuldades do dia a dia, a dificuldade que vem amanhã, que a Bíblia diz que o dia da manhã pertence ao Senhor, e não percebemos tantas vitórias nós já temos vencido, e sobretudo essa vitória espiritual que o Senhor tem nos proporcionado. Então, o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, meus amados irmãos, o tema da nossa mensagem, como eu já falei várias vezes, é vitória. A lei da vitória, que é dada pelo o nosso Deus. E no primeiro ponto que iremos tratar é: seu povo recebeu um novo nascimento. Veja como Deus usa dessa lei para permitir que atingíssemos esse estágio. Estágio de quê? Estágio de vitória, que estamos nesse momento conquistando sempre na presença do Senhor. O texto que lemos começa a dizer que o seu povo recebeu um novo nascimento. Só aí, meus irmãos, bastava para saber que você é nascido de novo. Quem não nasceu de novo ainda, não perca tempo, curve-se na presença do Senhor. Veja o verso 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Só precisa crer. Como Deus é maravilhoso. Ele não está pedindo aqui nenhum sacrifício nosso, está pedindo tão somente a transformação do coração. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, você crê que Jesus é o Cristo? Responda para você mesmo. Então, a partir do momento que você detectar, ter a consciência que Jesus é o Cristo, você já é nascido de novo, louvado seja Deus. Mas o texto continua nos dizendo: e todo aquele que ama o que gerou, também ama ao que dele é nascido. Não é só amar a Cristo, amar ao que gerou ele, o Espírito Santo de Deus. Precisamos amar, não só crer. Crer em Cristo Jesus, amar a Cristo Jesus e crer naquele que gerou Cristo Jesus. É uma batalha completa nas nossas vidas, porque quando o cristão, aquele que recebeu o novo nascimento, as coisas vão transcorrendo normalmente na sua vida. No versículo 2 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aí começa os mandamentos de Deus trabalhar nas nossas vidas, cumprir com aqueles mandamentos, praticar os mandamentos do Senhor, que não é motivo de salvação. A salvação é crer, mas os mandamentos faz parte, é uma cartilha do ABC do dia a dia das nossas vidas, são os mandamentos do Senhor. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele vem nos dizer que seus mandamentos não são penosos. Olha o versículo de número 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, o Senhor não dá nenhuma carga que você não possa carregar. Os mandamentos do Senhor não são penosos, muito pelo contrário, são maravilhosos. Quando se cumpre, estamos cada vez mais nos aproximando desse Deus Todo-Poderoso. Vamos trabalhar até o versículo 5, nesse primeiro ponto. Versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, meus irmãos, a importância da fé em nossas vidas tem uma importância muito grande, por isso que falamos tanto na nossa fé, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Já temos aqui a vitória de que vencemos o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, qual a importância da nossa fé, da fé na nossa vida, a fé que você carrega, a fé que você trabalha? Qual a importância? A importância dela na sua vida. Primeiro, nós vivemos pela fé, nós só vivemos pela fé, através de Cristo Jesus. E isso o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, capítulo 1, verso 17, que nós vivemos pela fé. Também falou em Gálatas, capítulo 2, verso 20, que nós vivemos pela fé.
O apóstolo Paulo também falou lá em Romanos 11:20, que nós estamos firmes pela fé. Só tem uma forma de estar firme na presença do Senhor, é a fé, é trabalhar a nossa fé cada dia mais. Paulo também falou que nós andamos pela fé, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Andamos pela fé. É uma manutenção diária nas nossas vidas, a nossa fé. Mas não somente isso, nós combatemos o bom combate da fé. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Como eu falei no início da introdução, há tanta batalha diária nas nossas vidas com a motivação errada. A nossa batalha é pela fé, o bom combate da fé, procurar a pessoa de Cristo Jesus, cada dia mais nas nossas vidas. Nós vencemos pela fé, falou aqui o versículo de número 4. Veja que tudo é pela fé, é uma coisa fantástica. Então a sua fé precisa, a minha fé, precisa estar em dia com Cristo Jesus. Como? Trabalhando a palavra, lendo a palavra, sendo homem e mulher de oração, participante dos trabalhos da igreja. Eu sempre gosto de repetir essas coisas, é muito importante o trabalho da igreja, fortalecimento da fé, a manutenção. O Senhor nos instrui diariamente com os cultos, com a sua palavra. É por isso que quando o homem e a mulher de Deus passam uma semana sem vir à igreja, começa a titubear a sua fé. Não pode acontecer isso, tem que estar se fortalecendo na fé. Vencemos pela fé. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 5:1 que nós fomos justificados pela fé. Olha como há uma riqueza quando se fala do trabalho da fé em nossas vidas. Nós fomos justificados pela fé, nós agradamos a Deus pela fé. Lembra dos heróis da fé lá em Hebreus capítulo 11? Aqueles homens, aquelas mulheres só agradaram a Deus através da fé. Por isso que os seus nomes estão escritos na palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 11, aquela relação dos heróis da fé. Você quer se colocar nessa relação também de heróis da fé perante a Cristo Jesus? Então agrade a Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua vida no altar. Nós crescemos na fé. 2 Tessalonicenses 1,13 diz que nós crescemos na fé diariamente, na medida que estamos vivendo na presença do Senhor. Não tem possibilidade de diminuir, de não crescer na fé quando estamos na presença do Senhor. Nós morremos na fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 13. É uma coisa fantástica, trabalhar a fé. Não esqueça de trabalhar a fé na sua vida. Mas a nós é prometido alguma vitória sobre esse assunto. A palavra de Deus diz aqui no versículo número 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se formos relacionar algumas vitórias que o Senhor nos proporcionou, você vai ver que foram vitórias pesadas, que jamais, humanamente falando, teríamos possibilidade de vencer. Por exemplo, o pecado, Romanos 8:2, nós vencemos o pecado. Faça uma analogia, você tinha possibilidade de vencer o pecado sem a pessoa de Cristo Jesus na sua vida? Sem o Espírito Santo de Deus trabalhando hoje na sua vida, você teria possibilidade de vencer o pecado? Jamais. Nenhum cristão, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém neste mundo tem a possibilidade de vencer o pecado se não tiver a força, a manutenção de Cristo Jesus na sua vida. Nós vencemos Satanás. Vencemos Satanás. Eu quero que você veja esse texto. 1 João, aí bem pertinho. 1 João, capítulo 2, verso 14. 1 João 2,14, bem pertinho. Vizinho, 1 João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens,
eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vencemos Satanás, glória a Deus. Não só nós, a família. Ele escreve aqui para os pais, para os jovens, para os filhos. A família venceu Satanás. É por isso que você tem que orar pelos seus entes queridos que ainda não conhecem a Deus, porque a nossa vitória precisa ser completa. A batalha ela se completa quando toda a família está servindo ao Senhor. Não cesse um só dia de orar pelos seus, para que a família realmente esteja toda prostrada com a graça de Deus na sua presença. Esse é um trabalho do cristão diariamente, saber que venceu Satanás, mas a família precisa, toda a família, como João estabeleceu, pais, filhos, jovens, é a batalha. Vencemos o mundo. Diga aí, se você teria possibilidade de vencer o mundo, esse mundo mau, adúltero e perverso, cheio de violência, cheio de contradição, cheio de maldade, você teria possibilidade de vencer o mundo? João falou aqui, ungido pelo Espírito Santo de Deus, que nós vencemos o mundo. É muito forte, é muito pesado, mas o Senhor aliviou esse fardo para com as nossas vidas. E mais, meu irmão, por fim, vencemos a morte. Como assim? A gente vai morrer, claro, mas vencemos ela. Gostaria que você observasse também 1 Coríntios, capítulo 15. Volte um pouquinho a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15. Vencemos a morte. Primeiros Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 57. Diz assim a palavra do Senhor: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão significa é uma vara de furar os animais. Versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vencemos a morte. Nós iremos morrer fisicamente, todo aquele processo. Não se preocupe, não fique... Eu sei que ninguém quer morrer, todos nós queremos viver muito, mas aquela morte ali não tem nenhum valor para com as nossas vidas. Antes, quando não conhecia a Deus, eu dizia para mim mesmo, eu vou ampliar o túmulo lá da minha família, antigamente chamava o jazido, catatumbo, um monte de coisa. Vou ampliar, vou comprar um mármore caro, fazer uma coisa bem bonita, para quando eu for ser sepultado, a minha família está lá num lugar muito bonito. Aquilo não vai servir de nada. Essa morte está vencida. Cristo Jesus nos fez vencedores da morte. Estamos capacitados agora para ir para o céu, viver eternamente na presença do Senhor. A morte não tem nenhum poder sobre nossas vidas, porque foi vencida por Cristo Jesus. Vencemos a morte, louvado seja Deus. Vencemos os inimigos. Romanos 8, 31 a 39 vem dizer que vencemos os inimigos, vencemos todas as dificuldades. Por quê? Porque estamos na presença, repito, de Cristo Jesus, nosso Senhor. As dificuldades, e o meio para a nossa vitória tão somente, João deixou bem claro, é a nossa fé. Repito, a fé, trabalhe a sua fé. Segundo, seu povo recebeu uma confiança interior, confirmação interior, compreensão interior. Seu povo recebeu uma confirmação interior. Vamos trabalhar do versículo 10 ao versículo de número 15. Os irmãos sabem que eu gosto de trabalhar expositivamente. E vamos analisar esses textos. O povo de Deus recebeu uma confirmação interior. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus
faz mentiroso. Por que não crer no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho? Se for convocar cada irmão que está aqui presente, tem um testemunho para dar. Seria preocupante se você não tivesse um testemunho para dar de algo maravilhoso que Deus fez na sua vida, e o principal de tudo, o novo nascimento. Crer que Jesus é o Cristo. Todos nós temos esse testemunho que Deus fez na sua vida durante toda a vida e, sobretudo, no momento presente que você está servindo a Ele, glorificando o nome dEle. Claro que todos nós temos um testemunho na presença do Senhor. No versículo 11 diz: e o testemunho é este, é o principal, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então, o que é que nós temos aqui agora? Uma vida eterna. Irmãos, medite nessa palavra, vida eterna. Todo o tempo, não vai ter fim, todo o tempo na presença do Senhor. É esse pouco tempo aqui na terra que estamos passando, que a Bíblia diz que acima de 70 é enfado e canseira. Às vezes o homem vive até 100 anos, 80, 90, 100, mas a Bíblia diz que 100 anos para Deus é um dia, 1000 anos para Deus é um dia, aliás. Portanto, esse pouco tempo que passamos aqui na terra, graças a Deus, estamos na presença do Senhor, e essa presença será eterna, segundo a determinação, o chamado e a capacitação que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado. O que é que nós temos aqui? Temos paz com Deus, acesso a Deus. Efésios 2,18 vem dizer que agora temos acesso ao nosso Deus. É uma coisa grande ou não é? Você saber, ter a convicção, a certeza que tem acesso a Deus nas orações. A gente conversa com Deus. Aí o versículo 11 vem nos fortalecer desse sentido, e o testemunho é esse, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Nós temos agora esse acesso, temos a convicção plena, temos a comunhão. O próprio João fala aqui em 1 João 1,3, nós temos a comunhão com Ele, andamos ao lado dEle, vivemos com Ele, participamos da vida de Cristo Jesus, Ele participa da nossa vida. É como está em casa a família ali, né? Marido e mulher, pais e filho, aquela união. A mesma coisa é Cristo conosco, nós temos a comunhão junto a Ele, ampla suficiência. A palavra de Deus diz, o próprio João, que Ele é o nosso advogado, é uma ligação direta, está sempre lutando pela nossa causa, está sempre nos defendendo. É esse o grande testemunho que o Senhor nos dá para que possamos estarmos praticando. Mas ainda no versículo 12 ele diz: aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. Meus irmãos, é a riqueza que os filhos de Deus têm, em primeira instância, a vida, e através dessas riquezas nós estamos livres da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8,1 vai dizer isso. Nós estamos livres da condenação eterna, portanto, vale a pena se esforçar para servir o Senhor. E Ele disse que não é penoso, que seus mandamentos não são penosos, Ele é agradáveis. Se esforce na presença do Senhor, que vocês estão livres, nós estamos livres da condenação eterna. Nós foram feitos agradáveis a Deus pelo amado em Cristo Jesus. Nós fomos, você, eu, nós fomos feitos agradáveis. Como era que nós poderíamos agradar ao Senhor se não fosse a intercessão de Cristo Jesus, que a Bíblia diz que Ele é o único intercessor entre Deus e o homem? Só com a intercessão de Cristo Jesus fomos feitos agradáveis a Deus. Eu, você, como pecadores que somos, nós não tínhamos possibilidade nenhuma de agradar ao nosso Deus, mas com a intercessão de Cristo Jesus, o amado, Efésios 1,6, nós podemos agora agradar ao nosso Deus. É motivo de muita alegria, de regozijo na presença do Senhor, sabemos que podemos agradar ao nosso Deus. Possuímos o perdão, não perdão por qualquer coisa, um perdão pelo sangue de Cristo. Efésios 1,7 vai dizer que nós agora possuímos o perdão pelo sangue de Cristo,
Isso não quer dizer que temos que agora estar repetindo os nossos pecados, não. Temos que lutar para ficar cada dia mais afastado do pecado, mas temos o perdão pelo sangue de Cristo. Não peques mais, se arrependa dos seus pecados, dos nossos pecados. Riquezas que os filhos de Deus têm, vem mostrar aqui no versículo número 12, estão selados, nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus. Efésios 1,13 vai nos dizer isso. Há um selo. A partir do momento em que o homem se converteu, foi chamado por Cristo, aceitou Cristo Jesus como seu Salvador, houve um selo com o Espírito Santo de Deus. Tudo isso são riquezas, são vitórias que podemos contar. Quando contamos a vitória do dia a dia que temos, compra de uma casa, compra de um carro, compra de isso, compra aquilo, são vitórias passageiras, que não vamos levar, vai ficar tudo por aqui. Mas essas vitórias espirituais realmente são as verdadeiras riquezas dos filhos de Deus. Estamos santificados em Cristo Jesus. O próprio João, capítulo 17, verso 19, vai nos dizer que estamos agora santificados em Cristo Jesus. Antes, no 17:17, ele diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E através dessa palavra, louvado seja Deus, estamos santificados na presença do Senhor. Possuímos a vida eterna, vai dizer o versículo de número 12. Estamos abençoados com todas as bênçãos. Como é? Espera aí, todas as bênçãos em tudo na nossa vida, estamos abençoados? Sim. Efésios 1,3 vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos abençoados em todos os sentidos. Por quê? Porque agora nós vivemos para Cristo, nós vivemos com Cristo, nós vivemos através de Cristo, nós vivemos na determinação de Cristo. Todo canto que pisamos, ele é santo, abençoado, porque estamos em Cristo Jesus. Então, bendito seja esse Deus, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Toda região que você participa agora, ela é celestial, ela é do céu, porque ela nos prepara dia após dia para essa herança bendita, a herança celestial. Graças a Deus por isso. Possuímos essa vida eterna. Fomos capacitados para herança celestial. Falei em herança celestial, vida eterna, céu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 12, ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Graças a Deus. É alegria, é privilégio. Simboliza desejo, significa desejo cada vez mais de servirmos esse Deus Todo-Poderoso. Não cesse de servir, nem sequer diminua a sua vontade de servir a Deus. Fraquejou, está fraquejando, a coisa está difícil. Palavra, leitura bíblica, oração, quebrantamento, reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Terceiro, aliás, ainda aqui no versículo de número 14, versículo 3, melhor dizendo: estas coisas eu vos escrevi, a fim de saber de que tendes a vida eterna, a vós outros, que crede no nome do Filho de Deus. Nós agora temos a vida eterna, cremos no nome do Filho de Deus. E a vida cristã é essa vida espiritual, dada por Deus, texto que eu li agora há pouco, 2 Coríntios 5,17, que foi falado. A nossa vida está oculta em Deus, a nossa vida é santa, progressiva, frutífera e eterna. Essa é a vida do Filho de Deus, santa, frutífera, progressiva e eterna. Frutífera e progressiva enquanto estamos aqui na terra. Nós precisamos ser frutíferos para a obra do Senhor. Cada um aqui tem capacidade, tem dom dado por Deus para frutificar na obra do Senhor. Muitas vezes nós nos escondemos, nós nos acovardamos de fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Ele determina, de colocar o seu dom para funcionar. Temos que ser frutíferos na presença do Senhor.
Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 4 a 8, vai nos formar essa frutificação, a capacidade que Deus nos dá de sermos frutíferos na presença do Senhor. E mais, ainda falando aqui desse versículo de número 13, o Senhor nos dá uma vida progressiva. A vida progressiva no Evangelho é o que fazemos no dia a dia, no nosso cotidiano. Só temos a possibilidade de progredir, a não ser que não estejamos trabalhando a palavra de Deus, não estejamos cultuando ao Senhor, não estejamos lendo a palavra do Senhor. Temos que ser progressivos e temos a vida eterna. E por fim, no verso 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ué, então antes Ele não ouvia, não é? Sim, é o que a Bíblia está dizendo. Esta é a confiança que temos para com Ele. Nós agora temos a confiança. Ou seja, antes você poderia orar ao Senhor, e Ele poderia até ouvir a sua oração e responder, mas você não tinha aquela confiança. Hoje, como selados pelo Espírito Santo de Deus, nascido de novo, nós agora temos a confiança de fazer esse contato com Deus, diz aqui o versículo de número 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nós agora temos um contato mútuo, temos uma pergunta e uma resposta, temos um pedido e temos uma providência, temos uma batalha e temos uma vitória, que é o fato do Senhor nos ouvir. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos pedidos que lhe temos feito. Se você está convicto, diz aqui o texto, que Ele te ouve, quanto ao que você pede, você deve estar certo de que vai obter o pedido que tem feito. Isso é uma confiança, né, que o Senhor nos passa, de se quebrantar na sua presença. Ele não perde nenhuma oração do crente. Aquelas orações que você faz pela madrugada, que faz de manhã, que faz à tarde, que faz à noite. Tantos cultos de orações a nossa igreja tem, não é? Segunda de manhã, quinta pela manhã, sábado pela manhã, terça à tarde, sexta-feira à noite. Às vezes fica uma coisa cotidiana, rotineira. Eu vou para o culto de oração, eu vou hoje, eu não sei, estou com dorzinha de cabeça, eu vou ver se vou e tal. Você não vai perder nem um segundo quando você estiver na presença do Senhor em oração, porque você é nascido de novo, é selado pelo Espírito Santo. Você vem para o culto de oração, e nas orações que é feita na sua casa, Ele vai te ouvir, diz aqui o texto, e vai responder os teus pedidos. Confiança, meu irmão. Então, se alegre na hora de vir o culto, sobretudo o culto de oração, que é o mais negligenciado, não é só na nossa igreja não, em todas as igrejas. É o culto mais negligenciado, é o culto de oração. Pouquinha gente, onde você tem a certeza, diz aqui o texto, que Deus vai te ouvir e que vai responder a tua oração. Graças a Deus por isso. Terceiro ponto, irmãos. Seu povo recebeu proteção. Além de o nascer de novo, além de confirmação interior que o Senhor nos deu aqui nessa palavra, nós somos protegidos por Deus. Eu sei que você sabe já disso, mas a palavra nos mostra tantas maravilhas através da proteção. Versículo 18 que lemos: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O diabo, ele pode fazer o que quiser. Eu não tenho medo de Satanás, sinceramente. E nem você é para ter medo de Satanás. Ele pode fazer o que quiser, mas ele não lhe toca. Está aqui escrito. Você crê nessa palavra? Ele pode fazer armadilha, pode fazer o que quiser, pode arrodear, ele está ao redor, arrodeando, bramando como um leão. Ele pode fazer o que quiser, mas ele não lhe toca, porque você está protegido por Deus. É preciso só acreditar.
Vamos dar uma olhadinha no Salmo de número 33, Salmo 33, do versículo 17 ao 20. Salmo 33, versículo 17 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Você sabe que o cavalo ele é sinônimo de força. Antigamente, nas guerras, a maior arma que existia era o cavalo. Os exércitos que não tinham cavalo era fragilizado, porque o cavalo é sinônimo de força. Aquele exército a cavalo, o cavalo saía derrubando tudo. Era quase uma vitória certa. Aqueles exércitos poderosos que possuíam os soldados guerreavam a cavalo. O cavalo é sinônimo de força, mas a ninguém pode livrar. Agora no verso 18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Só o Senhor pode te livrar de qualquer coisa na sua vida, na nossa vida, só o Senhor pode nos livrar. Versículo 19: para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhe a vida. O Senhor nos protege muito, livrou a nossa alma da morte. No tempo da fome, no tempo da dificuldade, o que é que Ele faz? Conserva-lhe a vida, providencia aquilo que você precisa. Todos for dar um testemunho aqui, vai dizer que passou muita dificuldade no passado, passou muita dificuldade, mas Deus sempre estava providenciando algo que Ele acudisse ali naquele momento. O Senhor conservou a nossa vida até agora, ninguém morreu de fome. Ele protege a nossa alma, nos dá o pão de cada dia. Versículo 20: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Só Ele tem a possibilidade de nos auxiliar por completo, totalmente. O homem, nós muitas vezes encontramos ajuda no homem, no irmão, e Jesus Cristo determinou que ajudasse uns aos outros. Ele disse que não veio para ser servido, veio para servir, e determinou isso para cada um de nós. Nós ajudamos os irmãos, mas o auxílio completo, o nosso escudo e fortaleza, só vem de Cristo Jesus Todo-Poderoso. Ainda no Salmo 25, só mais um pouquinho aqui atrás, Salmo 25, versículo 20 e 21, a palavra de Deus diz, Salmo 25, versículo 20 e 21, guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. O refúgio que temos na presença do Senhor é sinônimo da nossa alma estar guardada, não ser envergonhada. Quando o homem se refugia na presença do Senhor, o Senhor não vai deixar ele ser envergonhado, porque ele está guardado. Isso quer dizer proteção. Verso 21, preserva a minha sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Nós somos frágeis, vulneráveis, a falta de retidão, a falta de sinceridade. Aqui e acolá o homem está tropeçando nesse sentido. Mas o salmista, orando aqui ao Senhor, se quebrantando, ele diz, preserva-me a sinceridade e a retidão, para que não caiamos no erro, na falta de sinceridade, na falta de retidão na presença do Senhor. Isso é proteção de Deus que Ele dá para com as nossas vidas. E ainda, meus irmãos, no versículo de número 20, 1 João, capítulo 5, versículo número 20, a partir do momento que recebemos a proteção do nosso Deus, o Senhor nos dá, passamos a ter sabedoria e compreensão. Veja no versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O Senhor tem dado entendimento, você está aqui lendo a palavra do Senhor, você está ouvindo a palavra do Senhor,
você está ganhando o entendimento de Deus, Ele está te dando sabedoria e compreensão. Ninguém pode dizer que não compreendeu uma palavra dessa, um texto desse. Ninguém pode dizer que nunca ouviu falar de Cristo Jesus, que não compreende quem é Cristo Jesus. Até nas tribos de índio, nos lugares mais selvagens, há obreiros pregando a palavra de Deus. Ninguém vai ter desculpa na presença do Senhor quando Ele pedir conta, que não ouviu falar de Jesus, que não tem compreensão de Jesus, que não sabe nada sobre a pessoa de Cristo Jesus. Ninguém vai poder dizer isso, porque Ele nos dá compreensão, diz aqui o texto, nos dá entendimento para reconhecermos o verdadeiro que é Cristo. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus. Essa é a condição que Ele nos dá agora. Depois do entendimento, a condição é: estamos no verdadeiro, estamos na pessoa de Cristo Jesus. É uma grande vitória. O que mais eu quero na minha vida, se eu estou no verdadeiro, se a minha condição agora é estar na presença de Jesus. Louvado seja Deus. Portanto, meus amados irmãos, seriam esses 3 pontinhos que eu tinha para passar para os irmãos. Primeiro, que o povo recebeu um novo nascimento, o povo de Deus. O segundo, recebeu essa confirmação interior. E no terceiro ponto, recebemos a proteção. Vamos passar para a parte da nossa conclusão. Eu vou ler um texto que os irmãos passaram muitos domingos pela manhã, na escola dominical, lendo. Isaías 64:4 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, desde a antiguidade, desde antes da fundação do mundo, Deus já estava trabalhando por mim e por você. Olha que zelo, que amor tão grande. É por isso que essa carta de João fala muito de amor, que é o apóstolo do amor. Antes da fundação do mundo, da antiguidade, Deus está trabalhando pela minha e pela sua vida, e agora muitas vezes nós negligenciamos a pessoa de Cristo Jesus na nossa vida. Portanto, se quebrante na presença do Senhor, busque cada vez mais, espere no Senhor. Muitas vezes precisamos ter cuidado com as palavras que falamos nos momentos de dificuldade. As nossas palavras podem nos afetar, elas podem nos enfraquecer ou fortalecer. São as nossas palavras. Você ouviu aqui que desde a antiguidade ninguém ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, o Deus forte e todo-poderoso, que trabalha para aquele que neles esperam. Nós somos dependentes do nosso Deus. Seja positivo e enxergue a vitória pela fé e creia que o Senhor já está trabalhando a seu favor, sempre esteve desde a antiguidade, trabalha no dia de hoje. Quando você está com seu coração com retidão, com sinceridade na presença do Senhor, Ele está lá na frente, já abrindo os caminhos, trabalhando para a sua vida. Na verdade, Ele já abriu, que o apóstolo Paulo disse que nós somos mais do que vitoriosos. Davi mostrou ali que não tem coisas grandes que possam nos afastar do amor de Deus, não existe nada grande e difícil que possa nos tirar a vitória. Davi era pequeno, frágil, era apenas um pastor de ovelha, não tinha treinamento de guerra, não tinha um aparato, não tinha arma, apenas uma baleeirazinha, e derrubou um gigante. Então, esse Deus que trabalhou na vida de Davi, trabalhou na vida de João, que trabalha para com as nossas vidas. Segundo texto, Provérbios 21:31, vamos falar do cavalo de novo. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Como eu falei, o cavalo é sinônimo de força, mas a vitória vem do Senhor. Eu lembro do soldado, eu tenho propriedade para falar sobre isso, que faz 31 anos que eu sou militar. O soldado se prepara para a guerra. Lá no exército, você passa um ano. Aqui no Brasil, serve o exército durante um ano. Israel serve durante 5 anos. O recruta lá em Israel é 5 anos para treinamento de guerra. Ele se prepara, ele pega a habilidade ali, ele tem as armas para a guerra.
sempre quer estar mais preparado do que o adversário, mas por final, a vitória não é do homem, a vitória não é do soldado, a vitória não está ao seu alcance, mesmo ele se preparando, a vitória está nas mãos do Senhor. A nossa vitória, a minha e a sua vitória está nas mãos do Senhor, creia nisso. E por último, eu relacionei alguns textos que nos fortalecem para o dia a dia, compreender que essa vitória é certa. Deus sempre tem uma resposta para as nossas dificuldades, para a nossa fragilidade, para as nossas dúvidas. Por exemplo, você diz, isso é impossível. Aí Deus diz, tudo é possível, em Lucas 18, 27. Tudo é possível naquele que crê. Você diz, eu já estou cansado. E Deus diz, eu te darei descansos, Mateus 11, 28 a 30. Você diz, ninguém me ama de verdade. E Deus diz, eu te amo, em João 3,16. Quando você pensar que ninguém te ama, tem Deus para te amar ao teu lado. Você pode dizer, não tenho condição. Aí Deus diz, a minha graça te basta. Ele falou para o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Eu não tenho condição de nada, Senhor. Eu não tenho como me sair dessa situação. Ele disse, a minha graça te basta. Relaxa, descansa na minha presença. Você pode dizer, eu não vejo saída. Ele diz, eu te guiarei, eu guiarei teus passos. Lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, quando você não encontra saída no que precisa fazer, ele diz, eu guiarei teus passos. Isso é questão de confiança. Lembra que no início eu disse que o apóstolo João conquistou a confiança de Jesus, ou seja, os passos de João foi conquistado através de Cristo Jesus, com aquela confiança que ele obteve. Então aquele homem foi o último dos apóstolos a morrer, aquele homem cuidou da mãe de Jesus, aquele homem deu um forte testemunho, e nós somos homens igual a João, poderemos repetir os feitos de João, estar sempre encostando a nossa cabeça no peito de Cristo, pela fé, orando, nos quebrantando, se ajoelhando aos seus pés e cuidando daquilo que ele pertence. Louvado seja Deus. Você pode dizer, eu estou angustiado, mas Deus diz, eu te livrarei da angústia. Salmo 90, 15. A depressão, né? Tanta gente hoje é uma doença que tem proliferado no meio do povo, proliferado, é a depressão. Deus diz, eu te livrarei dessa angústia, dessa depressão. Ele fala no Salmo 90, 15. Você pode dizer, eu não mereço perdão. Quem nunca aqui disse na sua vida que não merecia o perdão? Pela a nossa atrocidade, pela nossa maldade, pelo que cometemos. Alguém um dia já chegou a dizer, eu já disse, não foi só uma vez não, eu não mereço o perdão de Deus, mas ele diz, eu te perdoo, em João 1,9, está aqui em João, na primeira carta de João 1,9, ele diz, eu te perdoo. Você está sempre perdoado na presença do Senhor. Você pode dizer, eu estou com medo, mas ele diz, eu não te dei espírito de medo, não te dei espírito de covardia. Lá em 2 Timóteo 1,7, te dei espírito de coragem, espírito de amor, espírito de verdade. Não tenha medo, não ande com medo. E por último, eu me sinto só e desamparado. Ele diz, nunca te deixarei, nunca te desamparareis. Hebreus 13:5. Portanto, meus irmãos, com essas poucas palavras, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe. Você tenha a convicção sempre que é vitorioso em Cristo Jesus, que é vitória certa, ser mais do que vencedor. Nós temos um exemplo muito prático. Um time de futebol, quando entra em campo, ele entra com para obter 3 resultados. Os irmãos aqui, os homens, conhecem. Ele entra para ganhar, empatar ou perder. Mas o Filho de Deus não tem essa história de perder ou empatar, não. Ele está sempre ganhando. Quando o time de futebol entra em campo, que o outro não aparece, o time ganhou por WO, ou seja, porque estava na presença. E na nossa situação é diferente. Mesmo o inimigo aparecendo, tentando nos atingir, a nossa vitória é certa, porque somos mais do que vencedores na presença de Cristo Jesus.
Nós só temos um grande privilégio na presença de Deus: vitória. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.